Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Muito obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto. E hoje o nosso tema aqui é burnout, que é uma doença que afeta muitos brasileiros. E a gente, para tratar desse assunto, estamos recebendo aqui o Marcelo Roca, que é psicólogo e também jornalista, e vai discutir um pouquinho com a gente sobre isso. Marcelo, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Olá, André, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu tenho um número aqui, Marcelo, que chama bastante atenção, que é a síndrome do burnout, de acordo com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com essa síndrome, né? Isso transforma o Brasil no segundo maior país no mundo que tem casos da doença, só atrás do Japão, que é um país que inclusive tem 10 dias de férias remuneradas apenas. Só para a gente fazer aqui um entendimento da doença. Mas para começar, explica para a gente o que é o burnout, o que significa isso, como é que isso afeta o paciente que é acometido pela síndrome. Bom, o burnout ele é uma síndrome que também é conhecida como síndrome de esgotamento profissional, né? Ela é uma doença mental ligada estritamente ao exercício do trabalho. Então, isso acontece muitas vezes quando aquele trabalho que a pessoa exerce tem uma carga muito grande. São vários fatores, na verdade, né? Mas a carga é um dos principais. E isso começa a deixar o trabalhador além do esgotamento normal físico que a gente tem, né? Normalmente no trabalho nós temos um esgotamento de estresse emocional e físico, só que o burnout ele leva o trabalhador a um ponto onde ele perde o prazer pelo trabalho, ele começa a perder o prazer também fora do trabalho. Levantar para ir trabalhar já não é mais tão fácil, né? Estar naquele ambiente onde ele é sobrecarregado diariamente, sem que isso seja percebido pelos gestores, muitas vezes, começa a levar o trabalhador aí para esse quadro de esgotamento, né? Às vezes a gente compara o estresse como um copo que vai enchendo e derrama, né? Na verdade, o burnout ele é como se fosse uma pilha que vai acabando a carga e uma hora a pessoa não consegue mais ter vontade, nem força e nem disposição para fazer o que tem que fazer. É diferente do esgotamento físico, que é aquele cansaço depois de você trabalhar muito com algo manual, né, físico, pesado. É um esgotamento mental, é mais na cabeça da pessoa, né? Mas ele reflete nas duas coisas, né? Acaba refletindo no físico também. Marcelo, essa situação, né, para a gente entender um pouquinho, o mercado de trabalho hoje em dia ele está mais competitivo, mais agressivo, fazer mais com menos, né? Isso impactou no aumento desse tipo de doença na sua visão? Ah, com certeza, né? Principalmente em grandes empresas onde o resultado ele tem que vir de qualquer maneira, então muitas vezes essas empresas colocam uma carga de trabalho muito grande no trabalhador e o mercado sendo competitivo, a gente tem essa ideia de que todas as pessoas podem ser substituídas. Então, além de todo aquele esforço que o trabalhador está fazendo para cumprir as suas funções, para cumprir aquilo que é colocado para ele fazer com horas extras, muitas vezes não remuneradas, muitas vezes até sem banco de horas, isso e o medo de perder esse emprego acaba refletindo de maneira muito negativa na saúde mental do trabalhador. Bom, para a gente até ajudar tanto o trabalhador que pode estar sofrendo isso, até quanto o empregador, é, existem pessoas, é claro, que têm preguiça. Vamos usar um termo comum aqui para a gente entender. Ah, tem o preguiçoso, que não gosta de fazer nada, sempre está lá no canto dele. Como diferenciar o preguiçoso de uma pessoa que está sofrendo uma paternidade, que está com uma síndrome de burnout ali, e não é porque ele quer, de repente ele parou de render ali. É possível fazer essa diferenciação tanto para o paciente, ao ponto de falar, ó, quando que ele precisa procurar ajuda, e o próprio patrão, o empregador também saber e falar, opa, vamos precisar ajudar aqui, porque aqui é uma doença, não é um desleixo apenas, né? Muitas vezes o trabalhador que ele está nesse caminho do burnout, já num nível elevado da síndrome, ele começa a exibir algumas características de distanciamento, principalmente. Então, ele já não quer conversar tanto, ele vai porque precisa ir. Então, você sente nessa pessoa
um desânimo muito grande, um cansaço aparente facial, na face da pessoa. Então, é possível, sim, diferenciar, porque muitas vezes o procrastinador, né, que você disse, né, o preguiçoso, ele está ali, interage, tem amigos e faz tudo no trabalho. A pessoa que está nesse caminho do burnout, ela já começa a perder essa vontade de interagir e de ficar perto dos outros e cada vez mais desanimado. Bom, identificou então, ó, esse meu funcionário aqui, ou o próprio funcionário, ó, estou com burnout, o que eu tenho que fazer? Como é que é possível daí, porque a gente imagina, né, se está com a paternidade ali, a patologia, né, a patologia ali, como é que você vai fazer para tirar isso no ambiente que está causando aquilo? Quais as formas, na sua visão, que é possível tanto o empregador quanto o empregado, as atitudes que tem que tomar ali para zerar isso, ou para melhorar, até algumas empresas, dependendo do número de funcionários que tem, ter ali um núcleo de psicologia para fazer atendimento, isso é possível na sua visão? Como é que você avalia isso? Esse seria uma via de mão dupla, né? Mas mais para o lado, digamos, do gestor. É importante que os gestores, os empregadores, tenham a visão de que o ambiente de trabalho ele precisa ser saudável. Né? Muito se falou, quando começaram a colocar as questões trabalhistas, de ergonomia. Então, a sua cadeira precisa ser boa, né? A sua mesa precisa estar na altura correta, o seu teclado, o seu monitor do computador. Então, tudo isso impacta no seu físico e no seu rendimento no trabalho. A parte de saúde mental é a mesma coisa. O gestor ele tem que observar como aquele ambiente está rolando no dia a dia e tentar proporcionar assim uma questão mais saudável. Como que nós vamos fazer isso? Vai depender de cada empresa, mas colocar intervalos, respeitar os períodos fora de trabalho, isso é muito importante. Muita gente vai para casa, leva o trabalho para casa, e às vezes o gestor faz a pessoa levar o trabalho para casa, aciona fora de horário. Entender que a carga de trabalho, quem está fazendo aquilo tem um limite, o que é o trabalho dele, sabe? Vestir a camisa é importante, mas também é importante que a pessoa tenha foco no trabalho que ela está fazendo, que é o trabalho dela. Do outro lado, do lado do trabalhador, é importante que ele se posicione, né? Eu sei que deve dar um medo de repente ser demitido ou não, mas uma hora isso vai esgotá-lo e ele vai acabar tendo que se afastar, porque hoje o síndrome de burnout é uma doença, então ela pode ter também, se eu não me engano, um afastamento por questão trabalhista. Então, e procurar o processo de psicoterapia. Isso é fundamental, procurar um profissional da psicologia para trabalhar e começar a buscar a melhora desses sintomas e provavelmente a cura. Perfeito. Existem algumas profissões que são mais suscetíveis, na sua visão, na sua experiência de consultório, que para que essa doença possa aparecer? Eu tenho aqui até uns dados, né, de risco: bombeiros, policiais, professores. Isso realmente procede? Essas profissões estão mais expostas aos riscos dessa doença? Algumas profissões, por exemplo, como bombeiros e policiais, essa profissão ela já assim, como que eu posso dizer, essa carga de risco, de um estresse intenso, ela vem meio que no pacote, né? Mas é óbvio que nenhum profissional está livre de poder ter esse tipo de síndrome. Então, sim, faz parte das profissões que entram no rol das mais suscetíveis, mas professores também, pela má condição de trabalho, cada profissão vai ter uma característica muito específica. Então, o professor tem má condição de trabalho, ele tem ali o seu horário, dificilmente você estende o horário do professor ou dá cargas a mais para ele, mas ele tem péssimas condições de trabalho, um péssimo salário, e isso pode levar ele sim ao burnout. E empresas que estão aí privadas, né, extremamente competitivas, com vendas, com lucro, com tudo isso que acaba caindo nas costas, muitas vezes, do trabalhador. O Marcelo, um detalhe interessante é que as mulheres, além do trabalho fora, né, a gente já teve bastante avanço nessa questão de mulher e homem, mas as mulheres ainda trabalham fora, cuidam da casa, fazem almoço, têm que cuidar de filho. Essa sobrecarga, ela também representa risco ao sexo feminino na questão do burnout? Existe uma relação entre homem e mulher?
Sim, com certeza, André. O síndrome de burnout, só para a gente entender um contexto histórico dela, ela foi primeiro colocada na literatura médica lá em 1974. Depois foi reconhecida pela OMS em 2019 e depois disso colocada como doença em 2022, tá? Então aí começa a se computar todos esses dados, chegando ao número de 73% das mulheres sendo mais suscetíveis a ter síndrome de burnout. Ela sempre foi considerada uma doença laboral, como nós falamos no começo, né? Uma doença de trabalho. E também colocaram a síndrome de burnout materno para a mulher. A síndrome de burnout materno, ela também é laboral, porque esse trabalho da mulher que você disse, esse esforço todo que ela faz, ela tem as mesmas características. E aí ela tem isso muitas vezes 2 ou 3 vezes, porque ela cuida da criança, cuida da casa, vai trabalhar, ou vai buscar na escola e faz esse monte de coisa que vai levando ela a realmente um excesso de carga de trabalho e um desafio emocional muito grande. Tá, ficar atentas então as mulheres e também os maridos, né? Quem sabe tirar um pouquinho dessa carga em casa, né? Quem puder ajudar, é bom a gente lembrar. Para finalizar, Marcelo, não dá para a gente não falar, enquanto a gente pensa em sobrecarga de qualquer situação, que é a sobrecarga de informação que a gente vem vivendo nos últimos anos, principalmente na última década aí, nos últimos 15 anos, com a chegada dos smartphones, agora as redes sociais, a pessoa para de trabalhar, vai para casa, ao invés de descansar, de fazer algo mais leve, vai para o celular e começa ali, às vezes, um segundo trabalho, entre aspas, né? Porque não vai ser remunerado, mas tem que postar foto, tem que falar da vida, tem que cuidar da vida dos outros. Isso também, de alguma forma, pode prejudicar. E de que forma? Ou evitar ou melhorar essa situação, Marcelo? Olha, se ficar no celular depois do trabalho, final de semana, de férias, tiver algum envolvimento com o trabalho ou com alguma coisa ligada ao trabalho, com certeza isso vai prejudicar ainda mais. Vai trazer aí uma carga emocional muito grande, vai trazer preocupações, a pessoa vai ficar lá analisando, não consegue mais dormir. Ah, eu vi um vídeo que falava que a minha área ou que o meu nicho de mercado está muito complicado, e aí isso vai deixando ele ou ela mais maluco mesmo, né? Então é importante, se você for ficar no celular, tenta se distrair, né? Mas é melhor mesmo se desconectar. Quanto mais se desconectar das redes sociais, hoje que não é uma coisa muito saudável, apesar da internet ser uma coisa muito boa, né? As redes sociais não são coisas muito saudáveis. Então, quanto mais se desconectar, melhor. O excesso sempre é nocivo, né? Então tem que tomar cuidado com a quantidade, usar no limite e usar de bom senso para que isso não seja um complicador. Marcelo, quero agradecer demais a sua presença com a gente aqui, em dividir o seu conhecimento, trazer essas orientações para o nosso público aqui, porque é importante, né? Até porque essa doença ela é individual, claro, mas afeta todo o coletivo, né? Então, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui. Eu que agradeço, André, foi uma boa oportunidade e eu peço que todos fiquem aí atentos aos sintomas. E nos sintomas sempre procurar ajuda psicológica, psiquiátrica, sempre tem alguém perto ali disposto a te ajudar. Marcelo, muito obrigado a você e a você também que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.